A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o diácono Peter Zuck, vou acompanhá-los nesse momento de estudo de aprofundamento da Palavra do Senhor, iniciando um novo trimestre. Estou aqui acompanhado do nosso pastor, professor, querido e amado pastor Mário Souza. A paz do Senhor, pastor Mário. A paz do Senhor para todos os queridos e amados irmãos, professores, alunos da nossa querida Escola Bíblica Dominical, e a você, irmão Peter, e ao Jairo, que ali está nos dando assistência total na nossa técnica, para que este programa chegue a você com som e imagens excelentes para a sua melhor interpretação, estudo, conhecimento. E este programa, que vai ao ar todas as segundas-feiras, sempre comentando o assunto do domingo, fica aí no ar durante toda a semana para que você veja, reveja, ouça, torne a ouvir e assim você consiga tirar suas melhores conclusões. Estamos iniciando, irmãos, desculpem, um novo trimestre, né? Tivemos um trimestre passado maravilhoso, onde estudamos sobre a Santíssima Trindade. E agora vamos estudar um assunto que nos fala dos heróis da fé. É até bom que você leia também todo o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, que é o capítulo que mostra, né, todos os heróis da fé. Inclusive, a este capítulo é dado o nome de a galeria dos heróis, né? Esse tema, por exemplo, que será o tema de todo o trimestre, homens dos quais o mundo não é digno, você vai encontrar no versículo 38 do capítulo 11 de Hebreus, quando ali o escritor narra a vida de cada personagem, o que eles fizeram, o que eles passaram, como morreram, de diferentes modos, em diferentes situações. E justamente do versículo 38, o escritor diz que destes homens aí, o mundo não é digno. Mas aqui é claro que é uma alusão a todos os santos de Deus, todos, nos quais a igreja se inclui. Na verdade, o mundo não é digno da igreja. A igreja é um povo santo, especial, zeloso, de boas obras, que Deus escolheu e nos tornou, nos fez uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa e um povo adquirido pelo poder do sangue do seu Filho Jesus Cristo. 1 Pedro 2, 9 e o versículo 10 também. Então, é um trimestre maravilhoso, onde iremos estudar sobre 3 heróis. No caso, foram os primeiros desta nova etapa, né? A partir de Abraão. Por que eu falo desta nova etapa? Porque para chegar em Abraão, começamos lá no Éden, em Adão. Após o pecado de Adão, surgiram toda sorte de miserabilidade, promiscuidades no mundo. O primeiro homicídio aconteceu justamente naquela época, quando Caim mata o seu irmão de nome Abel. Em seguida, nasceu Sete, e Eva disse: agora Deus me deu um filho, no lugar daquele que Caim, seu irmão, matou, que era Abel. E Sete gerou Enos. A partir de Enos surgiu uma linhagem piedosa que começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, 25. E a partir de Enos surgiram homens santos de Deus, como Cainã, Malaliel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e, por fim, Noé. Enoque chegou a tal ponto de comunhão com Deus que a Bíblia diz que ninguém mais o viu porque Deus para si o tomou. Gênesis 5, 24. Enoque não conheceu a morte.
ele foi arrebatado. Deu para perceber o nível de santidade que esse homem tinha. A exemplo dele, Elias, lá na frente, também arrebatado foi, a exemplo de Enoque. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Então, vocês observem por aí, né? 2 Reis, exatamente. Agora eu estou em dúvida se é capítulo 2, 11 ou é capítulo 1, versículo 11, mas vocês verifiquem lá, viu? Capítulo 1, versículo 11 ou capítulo 2, versículo 11. Isso tudo está em 2 Reis. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Homens santos, puros, sabe, irmãos? Mas o que é que a Bíblia diz? Que os filhos dos homens se apaixonaram pela... Os filhos de Deus se apaixonaram pelas filhas dos homens. Resultado, um casamento misto que Deus não se agradou. Daí surgiu mais violência, mais pecados, poligamias, etc., chegando ao ponto de Deus, não suportando, mandar o dilúvio. Tudo isso está no capítulo 6 e 7 de Gênesis. Vindo o dilúvio, aquela geração toda foi embora. Inclusive a linhagem piedosa que se corrompeu, os filhos de Deus, juntamente com as filhas dos homens. E agora, depois do dilúvio, começa uma nova geração, a partir de Noé. Se de Adão a Noé foram 10 gerações, de Noé até Abraão também foram 10 gerações. Mas observem o detalhe. A corrupção era tanta, o pecado aumentou tanto, que de Adão a Noé foram 1.656 anos. Já de Noé até Abraão, apenas 427 anos. Veja como aumentou. Quando chegou em Abraão, toda a terra estava tão contaminada, que mesmo a família de Abraão, sendo descendente de Sem, a idolatria, toda sorte de pecado havia tomado conta da sua casa, ao ponto de Deus dizer: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não mandou mais o dilúvio, mas separou a Abraão para que por meio dele viesse uma nação, através da qual viesse o Salvador, por meio do qual viesse salvação para o mundo inteiro. Vocês entenderam por que eu falei que Abraão aqui era uma nova situação? Porque a primeira terminou dessa forma, no dilúvio, o século antediluviano, onde ninguém escapou a não ser 8 pessoas da família de Noé. E isso eram milhões que existiam na época. Mesmo começando uma nova situação em Noé, 427 anos depois, a corrupção já era total. Foi necessário Deus levantar um homem como Abraão para começar uma nova jornada de fé. E Deus disse que dele, da sua semente, nasceria um que abençoaria todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3 e 4. Essa mesma promessa Deus repete ao seu filho Isaque. Gênesis 26, 4. E esta mesma promessa Deus repete ao seu neto Jacó. Gênesis 28, 14. Que desses homens viria aquele que salvaria toda a humanidade. E é por isso que nesse trimestre estaremos estudando sobre esses 3 homens, viu? Os 3 primeiros heróis da fé, quer dizer, após o dilúvio. É claro que antes de Abraão foi Noé, começou em Noé, tá certo? Mas de Noé a Abraão, repito, houve um desgaste total de novo. E a partir de Abraão começa uma nova jornada, uma nova caminhada que chegou até Jesus e por meio de Jesus, salvação para todos nós. Então veja que esse trimestre vai ser simplesmente sensacional, maravilhoso, porque estaremos estudando e aprendendo sobre esses 3 homens que foram exponenciais para essa nova jornada de fé e, por que não dizer, até cristã, Porque embora Abraão a Jesus levando 2000 anos, mas tudo se concentrou em Jesus. E a partir de Jesus, essa nova aliança,
esta graça que a todos alcançou. Abraão, Isaque, Jacó, homens dos quais o mundo não era digno. Vamos agora, então, né, após os avisos que o irmão Peter dará, a lição e também todos os seus pontos. Glória a Deus. Irmãos, a aula já começou, hein? A aula já começou, já prepara o seu papel, prepara a sua caneta. Aproveita para curtir, para comentar, para compartilhar esse conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, no grupo da igreja. Comente, deixe o seu comentário aqui no vídeo. Aproveite para nos seguir nas redes sociais, no Instagram, também da ADCI, também o nosso pastor presidente, pastor Elvis Rocha, o pastor Mário Souza, também para compartilhar esse conteúdo para aquela igreja, para aquele professor de escola bíblica dominical. Nós somos a primeira Assembleia de Deus em Coqueiral de Itaparica, estamos situados na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo, com cultos durante toda a semana. De segunda a sexta-feira, nós temos a consagração às 8 horas da manhã com o círculo de oração. Às 19h30, terças-feiras, culto de doutrina aqui no nosso templo. Quintas-feiras, culto clamando pelas causas impossíveis. E domingo, é claro, a nossa escola bíblica dominical, iniciando às 8h30 da manhã, e o nosso culto vespertino às 17h45. Venha nos fazer uma visita aqui no templo, tá bom? Esse trimestre, então, o título é Homens dos quais o mundo não era digno, um título fortíssimo. O legado de Abraão, Isaque e Jacó. O comentarista desse trimestre é o pastor Elinaldo Renovato, que foi pastor-presidente da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Já é autor, comentarista já das lições bíblicas, também é autor de diversos livros, tá bom? A lição 1 vai ser ministrada no dia 5 de abril de 2026. E tem o seguinte título: Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. O textuário da lição está no livro de Gênesis, capítulo 12 e versículo 1. E assim diz o textuário: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Verdade prática. O chamado de Deus na vida de Abrão e na nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. A leitura bíblica está em Gênesis capítulo 12, dos versículos de 1 a 9. E assim diz a palavra do Senhor: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Objetivos da lição. Primeiro objetivo, apresentar como ocorreu o chamado de Abrão. Segundo, enfatizar a obediência de Abrão a Deus diante desse chamado. E terceiro, mostrar as lutas enfrentadas por Abrão ao chegar a Canaã. A palavra-chave dessa lição é fé. Introdução. Neste trimestre, estudaremos a jornada de fé dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Veremos que o patriarca foi chamado de uma forma muito especial. Sua convocação implicava deixar sua terra natal e ir para um local que não conhecia. Era preciso fé e obediência. Abrão, cujo significado é pai exaltado, depois de um tempo tendo seu caráter forjado pelo Senhor,
teve seu nome mudado para Abraão, que significa pai da multidão das nações. Gênesis 17, versículo 5, pastor Mário Souza. Aí está o início de uma grande jornada de fé, por fé, pela fé. Abraão recebeu depois o título de o pai da fé. Primeiramente, seu nome era Abrão, que quer dizer alto, né? Abraão, pai de multidões de nações. Ele já tinha 75 anos quando o chamado foi. Vocês se lembram que Moisés foi chamado aos 80, não é? Abraão, 75. E vocês se lembram do relato que eu já dei no começo. A partir de Abraão, Deus começa algo novo, senhoras e senhores. E veja que, na época de Abraão, ainda Abrão, toda a situação espiritual da humanidade estava horrível, simplesmente horrível, lembrando muito a própria época de Noé. Sendo que, na época de Noé, Deus resolveu o problema mandando um dilúvio mundial e ali milhões pereceram. Apenas 8 almas se salvaram. De Noé até Adão, em 427 anos. Tudo já estava estragado outra vez, inclusive na casa do próprio pai de Abraão. Então Deus manda que ele saia daquilo tudo para uma nova terra. Era uma nova jornada, seria uma nova época. E por meio dele, lá na frente, 2000 anos depois, viria o seu descendente maior. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma profecia apontando para Jesus. Lembra-se que lá no Éden, quando o homem pecou, Deus disse que da semente da mulher ele levantaria um que feriria a cabeça da serpente. Gênesis 3, 15. Semente da mulher, um ser humano. E agora, Abraão, ele está dizendo, em ti serão benditas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Essa promessa repete a Isaac. Ele diz a Isaac que dele também sairia, né? Viria aquele que abençoaria as famílias, as nações. 26, 4. Tudo isso em Gênesis. E essa promessa se repete a Jacó. Gênesis 28, 14. Então, vou até repetir os textos para que você leia e veja como Deus é coerente. O primeiro está aqui na lição, Gênesis 12, de 1 a 4. A segunda promessa a Isaac, Gênesis 26, 4. E a terceira promessa a Jacó, Gênesis 28, 14. Olha que coisa linda, não é? E por meio de Jacó, o que é que veio? As 12 tribos de Israel. E por meio dessas tribos, uma nação. No capítulo 19 de Êxodo, a partir do versículo 4 a 7, Deus disse, através de Moisés para aquele povo, se aquele povo diligentemente guardassem os mandamentos do Senhor, os seus estatutos, aquele povo seria de Deus, a sua propriedade particular, peculiar, e ele faria de Israel um reino sacerdotal. E assim aconteceu. E justamente da tribo de Judá, a tribo dos monarcas, veio Jesus, o qual é o Rei dos Reis, que em breve virá para tomar conta deste mundo e reinar durante 1000 anos. Mas o papel maior de Jesus foi de se tornar do mundo salvador, redentor, ao dar a sua vida ali na cruz do Calvário. Mas tudo começando a Abraão, com Abraão. Lendo Gálatas 3:8, Gálatas 3:8, Paulo diz que esse evangelho primeiro foi pregado ao crente Abraão. Aleluia. E é por isso que não somente ele é o pai dos hebreus, sua semente natural, como ele é o pai de todos que a Jesus Cristo aceita como Salvador, sua semente espiritual. Então, Abraão é o pai da fé de todos nós. Somos sua semente espiritual. E
os hebreus, hoje os judeus, são sua semente natural. E é sobre este homem, é sobre o seu filho, é sobre o seu neto, que estará toda esta lição nesse segundo trimestre de abril até junho. Muita coisa teremos a aprender. Vamos agora ao primeiro ponto e os seus subpontos. Primeiro ponto da lição: Deus chama Abrão. Se divide em 3 subpontos. Primeiro subponto: a fé de Abrão diante do chamado. Segundo subponto: a promessa para Abrão. E terceiro subponto: as bênçãos de Deus para Abrão. Então vamos ao nosso primeiro subponto: a fé de Abrão diante do chamado. Deus chamou Abrão e ordenou que ele saísse de sua terra, do meio de sua família e seus amigos, e fosse para um lugar desconhecido para ele. Seu chamado exigia fé e obediência irrestrita. Hoje, estamos habituados a confiar em tecnologias como o GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global, que nos orienta com precisão sobre onde estamos e para onde devemos ir. Abrão, porém, não dispunha de nenhum recurso visível ou previsível. Ele não tinha um mapa, nem sabia o destino final, apenas a voz de Deus lhe indicando o caminho. Isso nos ensina que Deus sabe o que faz, com quem faz e por que faz, mesmo quando não revela o trajeto completo. O lugar onde habitava Abrão e seus pais era uma terra idólatra. Contudo, ele creu no Todo-Poderoso, único e soberano, e partiu para o lugar destinado por ele. Segundo subponto: a promessa para Abrão. As promessas feitas a Abrão não alcançariam somente ele, mas incluíam toda a humanidade. O que Deus prometeu ao patriarca marcaria sua história e a de seus descendentes até os dias de hoje. O Senhor é fiel e cumpre com o que prometeu, mas no seu tempo. Há um tempo certo para todas as coisas. Eclesiastes 3, de 1 a 3. E terceiro subponto: as bênçãos de Deus para Abrão. O texto de Gênesis 12, de 1 a 3, nos mostra o chamado do patriarca, que deu origem ao povo hebreu e à nação israelita. Quando Deus chamou Abrão, prometeu abençoá-lo grandemente. Gênesis 12, 2. Tal verdade nos mostra que servimos a um Deus abençoador. Ele tem prazer em abençoar os que amam e nele colocam a sua confiança e esperança. O Senhor prometeu engrandecer o nome de Abrão, e quando ele estava com 99 anos, Deus mudou o seu nome para Abraão, cujo significado é pai de muitas nações. Seu nome foi engrandecido pelo Eterno, de forma que talvez ele nunca imaginou. O exemplo de Abrão mostra que o Todo-Poderoso é quem promove aqueles que o amam, nele confiam e esperam. No tempo oportuno, Deus honra os que permanecem fiéis. Tiago, capítulo 4, versículo de número 10. Pastor Mário Souza. Qual é o título desse primeiro ponto? Deus chama Abrão. Observem, queridos. Deus chama a Abraão. Nesse título aqui, você tem 3 subtítulos, como a fé de Abrão, as promessas que Deus fez a Abrão e as bênçãos que Deus deu a Abrão. Abrão era o seu nome original, né? O pai do Aldo, né? E veja que isso foi no capítulo 12. A sua mudança de nome se dá no capítulo 17, de Abrão para Abraão. Então, até 99 anos, o seu nome continuou sendo Abrão. A partir do capítulo 17, versículo 1, está escrito, né? E sendo Abrão da idade de 99 anos, aí, apareceu o Senhor Deus e disse a ele: anda na minha presença e ser perfeito. E a partir daí Deus vai mudar o seu nome, porque ele aí vai se tornar o pai de uma multidão de nações. Mas veja que nesse primeiro subponto, o que está norteando aqui é uma palavrinha chamada fé. Fé. Veja o que Deus disse para ele: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Que terra, irmãos? Aonde, irmãos? Qual seria a direção, irmãos,
conforme disse muito bem o comentarista. Naquela época não tinha GPS, né? Hoje já não é mais necessário você chegar em determinados lugares e ficar fazendo perguntas. Nós, os mais antigos, nos lembramos, né, que quando íamos viajar para determinado lugar, às vezes com o endereço na mão, o endereço complicado, e você começava a perguntar a uns e outros, né, referências, onde está tal lugar, onde está tal rua, não é assim? Hoje não, você põe, né, o GPS no seu veículo, ou está mesmo no seu celular, e ali você vai sem precisar de perguntar nada a ninguém, porque ali tem um mapa, já aparece o mapa, né? Dizendo quantos quilômetros você tem que caminhar, quantos metros, que distância você está. E você, inclusive, sabe, você chega em determinados lugares, o GPS está dizendo o nome do lugar onde você está, o trecho que você está. A tecnologia hoje é esplêndida, é maravilhosa. Agora, vocês imaginem isto há 4.000 anos atrás, viu, irmãos? Porque estamos falando de algo que aconteceu há 4.000 anos atrás. De Jesus para cá são 2.000 anos. E de Jesus até Abraão, mais 2.000 anos. São 4.000 anos. Ele sai baseado única e exclusivamente na sua fé. Ele creu naquela voz. Ele teve a certeza que aquela voz era do Altíssimo, que era a voz de Deus. Ele não questionou. É por isso que Abraão tornou-se o pai da fé, porque ele nunca questionou nada a Deus. E quando ele questionava, não era nesse tom. Era simplesmente mostrando a sua fragilidade e a carência de entender. E Deus pacientemente lhe esclarecia e lhe dizia o que ele teria que fazer, e ele cumpria à risca, ao ponto de, até o próprio filho que Deus lhe pediu, ele iria sacrificar o filho, literalmente, se o anjo não lhe impedisse. Veja o grau da fé desse homem, veja o tamanho da obediência deste homem. E por ele crer tanto em Deus, e em Deus ter tanta fé, que ele recebeu esse título de o pai da fé. E ele partiu dali, sem saber qual seria o seu destino, mas confiado única e exclusivamente naquele que o chamou, naquele que lhe falou e naquele que lhe determinou a saída, e lhe dizendo que ele iria para uma terra que ele, Deus, lá na frente, lhe mostraria. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Está vendo? Quando seria essa visão? Ele veria quando? Ele não sabia. Mas assim mesmo ele partiu. E aí? A tua fé, meu irmão, minha irmã, está neste ponto? O escritor aos Hebreus, olha o que ele diz no capítulo 11, versículo 1 sobre a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que se não veem. O que é que você entendeu disso? Daquilo que você está esperando, a fé é o fundamento. A fé é o alicerce. Você tem fé? Continue esperando. O que você espera virá. E aquilo que você não está vendo? A fé é a única prova que você tem, que eu tenho, que nós temos. Vou dar um exemplo. Quando alguém precisa da justiça, né? Num caso de um homicídio, de um roubo, seja o que for, a lei, a justiça exige provas. E essas provas precisam serem testemunhais, documentais e etc. Tanto é que, se não houver prova, alguém acusou outro alguém de ter matado ou roubado. Se não tiver provas, o juiz vai ser obrigado a soltá-lo, porque não teve provas. Tem até um provérbio
jurídico em latim que diz indúbio pro reo. Isso quer dizer, havendo dúvida, o réu é beneficiado. Sem provas, a justiça não condena ninguém. Tem que ter provas. E agora, o espiritual. Qual é a prova daquilo que você não está vendo? A Bíblia, por exemplo, nos fala do céu por dentro, não fala? Basta ler o Apocalipse. E você crê no que o Apocalipse diz? Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Olha aí, foi Jesus quem disse. Mas quando o ateu lê a Bíblia, ele pode dizer, olha, Jesus disse isso. Será que ele disse? O homem que escreveu realmente é crente? O ateu duvida de tudo. É ou não é? Mas eu e você cremos. Sabe por quê? Porque há em nossos corações essas duas letrinhas F-E, fé. E esta fé, para mim, é a prova do céu que existe, que tem maravilhas lá dentro, que nossos olhos humanos não veem, mas que os nossos olhos espirituais, pela fé, veem. E nosso coração crer que existe este céu, que existe estes tronos, onde estão o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos, o arcanjo Miguel, os querubins, os serafins, e um dia estaremos lá. E por que nós temos essa certeza? Porque há em nós fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. E é essa fé que nos faz viver e esperar. Romanos 1, 17 diz que o justo viverá da fé. Romanos 10, 30, Hebreus 10, 38. O justo viverá da fé. Agora, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que recuam. Versículo 39. Hebreus 10, 38 e 39. Assim foi Abraão. Ele creu em Deus. E a sua fé foi tamanha que o levou até o local. E, por fim, ele viu e habitou no lugar que Deus lhe dissera que mostraria. E esse lugar está lá até hoje, que é Israel. Num segundo momento, Deus promete a Abraão. O quê? Ainda Abraão, né? Ele disse, eu abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha aí. Você está vendo? Ele disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que promessa. Uma promessa que apontava para Jesus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu já disse na minha introdução aqui, né? Essa frase ele repete a Isaac e ele repete a Jacó. Tá vendo? Promessa de Deus. Promessa de Deus. E sem falar da promessa da bênção, que aí já vem o terceiro subponto. Deus prometeu abençoar Abraão, como prometeu abençoar a todos que o abençoarem. Mas também tem uma promessa negativa aqui. Amaldiçoarei a todos que te amaldiçoarem. E aí, fique firme. Como Deus foi com Abraão, Isaac, Jacó, Israel, Jesus, os apóstolos, a igreja nos dias primitivos, através dos milênios, séculos também milênios, e chegou até nós. Ele vai continuar nos abençoando. Agora, a exemplo de Abraão, tenhamos fé em Deus. Por meio da nossa fé, recebamos as suas promessas e também as suas bênçãos. Ele é o mesmo. Ele disse através do profeta Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Jeremias 1, 12. Ele disse mais, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que Deus disse a Abraão, o que ele prometeu,
e o que ele cumpriu. Ele continuará prometendo e cumprindo nas nossas vidas. Se a ele, cada um de nós, for fiel, assim como Abraão também foi fiel. Pense nisto. Segundo ponto e seus subpontos. Segundo ponto, a obediência de Abrão a Deus, que se divide também em 3 subpontos. Primeiro subponto, atendendo o chamado. Segundo subponto, um descuido. E terceiro, a passagem por Harã. Primeiro subponto, atendendo o chamado. Como homem de fé, Abrão atendeu ao chamado divino sem hesitar e partiu para a terra que Deus ordenou, sem saber onde se localizava, seguindo somente a direção do Senhor. Ele não conhecia o significado de fé, tão bem definido na Bíblia como conhecemos atualmente. Hoje, sabemos a definição bíblica de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Mesmo sem conhecer essa definição, Abrão agiu com fé em sua decisão. Ele não tinha a menor ideia de como seria sua vida em uma terra totalmente desconhecida. Contudo, creu em Deus e partiu para o lugar determinado pelo Senhor. Segundo subponto, um descuido. Já vimos que Abrão era um homem de fé, porém permitiu que seu sobrinho Ló o acompanhasse na jornada que haveria de empreender. Talvez Abrão não tenha lembrado que Deus havia dito que deveria deixar tudo para trás, não apenas sua terra, mas também a sua parentela. Tempos depois, seu descuido ocasionou alguns problemas com seu sobrinho. E a gente vai ver isso em Gênesis 13, 8 e 9. Assim, Abrão saiu da Caldeia em direção a uma terra escolhida por Deus. Tenha cuidado, pois sempre que deixamos de obedecer de forma irrestrita ao Senhor, os problemas surgem. Terceiro subponto, a passagem por Harã. Nem sempre Deus nos leva diretamente ao propósito que ele definiu para nós. Antes de chegar a Canaã, nome antigo da Palestina, às margens do mar Mediterrâneo, Abrão e os que lhe acompanhavam tiveram que passar um tempo em Harã, cidade importante da Mesopotâmia. Gênesis 11:31. Certamente, Deus queria forjar seu caráter antes de sua chegada ao seu destino. Deuteronômio 8:2. Pastor Mário Souza. Vamos agora a este segundo e importante ponto. Qual é o título? A obediência de Abrão a Deus. A obediência de Abrão a Deus. Palavra-chave, né? Palavra fundamental. O cristão precisa ser obediente a Deus. Obediente à sua palavra. Quando Jesus disse, aquele que me ama, guarda a minha palavra, esse guardar é o mesmo que obedecer. Aquele que me ama, obedece a minha palavra, aos meus mandamentos, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. João capítulo 14, versículo 23. Foi isso que aconteceu com Abraão. A sua obediência foi total. Como disse muito bem o comentarista, ele não tinha qualquer definição do que fosse fé. Olha o ambiente que ele vivia. Olha onde ele estava. Ele vivia num mundo idólatra, num mundo totalmente entregue às paixões, às cobiças, às coisas desta vida. Caldeia, gente. Caldeia é onde fica ali aquela região do Iraque, Babilônia. Vocês estão entendendo? Olha a região como era. Então Deus disse, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele obedece, ele sai. Mas acontece aqui, olha o segundo ponto que se chama... Um descuido. Um descuido. Qual foi o descuido de Abraão? Gostei dessa pontualidade aqui, né? Esse lado pontual que o comentarista aponta. Deus não disse, sai da tua terra e do meio da tua parentela. Mas ele leva consigo um parente. Leva Ló, seu sobrinho.
que lá na frente, lendo no capítulo 13, logo no capítulo seguinte, né? Aquele desentendimento que houve lá, as brigas dos pastores, tanto dele, Abraão, quanto de Ló, lá na frente, né? E de repente eles foram obrigados a se separarem, tá certo? Mas isso aí, tenho certeza eu que já fazia parte daquele contexto, de tudo Deus sabia. Embora que tanta gente por aí afora viva criticando Ló, pelo o que aconteceu entre ele e as filhas, mas eu procuro me manter um tanto quanto neutro nisso, irmão, porque lá na frente você encontra a Bíblia, através do apóstolo Pedro e outro mais, chamando Ló de justo, o justo Ló. Então isso fica a critério de Deus, tá certo? Mas ali, outros criticam também porque ele escolheu as campinas, né? Os pastos verdejantes, mas alguém esquece que foi o próprio tio que mandou ele escolher, não é isso? Se por acaso ele tivesse escolhido aonde Abraão ficou depois, Abraão não teria que ir para as campinas? Abraão não teria que ir para perto de Sodoma? É ou não é? Foi Abraão que mandou escolher. E é claro que os olhos do moço, né, ficou encantado, entusiasmado com as campinas verdejantes ali da região de Sodoma e Gomorra. Talvez ele próprio nem imaginasse o índice de corrupção que estava ali. Tudo bem, mas aconteceu tudo isto, né? Mas tanto isso é interessante que por amor a Abraão que aconteceu. Sodoma, Gomorra e as outras 3 cidades circunvizinhas não foram destruídas enquanto Ló e a sua família não saíssem da cidade. Muita gente não fala sobre isso. O próprio anjo disse, você vai sair daqui que eu não vou poder destruir Sodoma e Gomorra enquanto você estiver aqui. E era para ele sair com toda a família. Aconteceu que a mulher de Ló, com um coração em Sodoma, olha para trás e se converte numa estátua de sal. Mas se ela não tivesse feito isso, se ela tivesse com o coração contrito em Deus, seria salva como foi suas filhas e o seu marido. Não é isso? São coisas. Mas o comentarista cita esse ponto aqui. Então eu estou passando para vocês, né? Então vocês analisem, julguem, tá certo? Agora, na verdade, são coisas, contingências da vida. Conforme diz Eclesiastes 9:2, tudo sucede a todos. Eu não sei até que ponto Ló estaria incluso nesse contexto. Sai da tua terra e do meio da tua parentela, né? Mas está aqui esse ponto, um caso a ser analisado, né? E lá na frente, realmente houve alguma desavença entre eles, precisou de separar, mas se você parar para pensar, foi mais por conta das riquezas. Porque as ovelhas, toda a pecuária dos dois, o gado e tudo, cresceu tanto que não haveria pasto para os dois. Então eles teriam que se separar mesmo, porque não haveria pasto para, né, para aquelas criações que ali estavam. Mas o comentarista está chamando aqui e fica isso aqui, né? Porque na íntegra, se for levar na literalidade da palavra, está escrito, né? Deixa a tua parentela. E ele leva Ló, que era um parente. Mas isso aí fica a critério de cada um, né? Eu só creio que ambos, conforme diz a Bíblia, eram justos diante de Deus. E num terceiro momento aqui, é a passada dele por Harã. Porque nesse caso aqui ele não foi direto. Então Deus conduz pessoas por caminhos não planejados por ela. Vou dar um exemplo aqui. A própria saída de Israel do Egito, indo para Canaã, gente, era um percurso que não chegaria a 2 meses. Do Cairo até Jerusalém, não chega a dar 500 quilômetros. Se você caminhar 30 quilômetros por dia, você vai ver que em 60 meses você vai caminhar 600. Então, neste caso aí,
era coisa para 40, 50 dias chegar lá. E a Bíblia diz que Deus conduziu o povo por outros caminhos para evitar o perigo do deserto, os exércitos das outras nações, que Israel não tinha exército pronto. Embora 600 mil homens saíram do Egito, mas eram escravos, não lidavam com armas. E aquela caminhada que não chegaria a 60 dias, quem sabe 40 dias, 50 dias, se transformou em 40 anos. Justamente para preparar um povo. O que é interessante é que Deus tirou Israel do Egito num dia, numa noite. E só conseguiu tirar o Egito de Israel depois de 40 anos, quando chegou em Canaã. Porque a saudade que eles tinham do Egito era muito grande, ao ponto de murmurarem de Moisés, né? Que queriam até voltar para o Egito e não morrer naquele deserto. E os mais de 2.800.000 pessoas, em torno disso, pereceram toda no meio do deserto. Somente Caleb e Josué escaparam. E os muitos que entraram em Canaã foram tudo de 20 anos para baixo, todos de 20 anos para baixo, que nasceram no deserto. Pouca gente para pensar nisso. Então tem hora que Deus precisa fazer desvios em pessoas, em jornadas, em trajetórias, que é para preparar a fé, burilar a fé, para a pessoa chegar na sua Canaã, chegar no seu projeto. Nem sempre, quando Deus te manda ir para algum lugar, você vai direto. De repente, Deus vai fazer você dar voltas. E nessas voltas, Ele vai te treinando, Ele vai te burilando, te preparando para você ficar realmente pronto quando chegar na tua Canaã, quando chegar na tua Jerusalém, quando chegar no teu lugar aonde Deus determinou. Então Deus fez Abraão passar por aquela cidade, porque precisava de prepará-lo mais, né? De esmerá-lo mais para que ele pudesse ficar pronto para quando chegasse em Canaã, ele estar em plenas condições de trabalho e de vida, não só física como espiritual. Então não estranhe, viu? Se alguma coisa acontecer na tua vida, mudando rotas, mudando planos, porque há um propósito ou vários propósitos de Deus na tua vida para isto. Ele está te preparando. Aliás, olha o que disse Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus e que é chamado pelo seu santo decreto. Então, isso que está acontecendo na tua vida, que você não está entendendo, é propósito de Deus. Ele resolveu mudar este teu caminho, esta tua rota, porque havia perigos fortes, eminentes ali na frente, que poderiam te acarretar muitos problemas. Aí vem agora João 13, 7. Há coisas que eu faço, olhe bem, há coisas, não são todas, há coisas que eu faço, que não sabeis agora, saberás depois. Que não entendeis agora, entenderás depois, conforme a tradução, né? João 13, 7. Pense nisto, sempre numa vida de fé, haverá um ponto de descuido e que por causa disso tudo Deus é obrigado a mudar rotas para que você chegue lá no ponto final, pronto, preparado, em condições de receber a bênção de Deus. Não é maravilhoso isso? Aconteceu com Abraão, vai acontecer com você também. Terceiro ponto e seus subpontos. Terceiro ponto, as lutas que Abrão enfrentou ao chegar a Canaã. São 3 subpontos importantíssimos. Primeiro, a dificuldade contra a fome. Segundo, a dificuldade de ir para o lugar certo. E terceiro, a dificuldade em falar a verdade. Primeiro subponto, a dificuldade contra a fome. Em todos os tempos, todos que decidem obedecer a Deus experimentam batalhas, dificuldades e oposições. No entanto, assim como Abrão, podemos com fé enfrentar todas as batalhas que se apresentam em nossa trajetória. Depois que Abrão chegou a Canaã, deparou-se com um acontecimento frustrante. Diz a Bíblia que, e havia fome naquela terra,
E desceu Abrão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Gênesis 12, 10. Essa é a primeira fome registrada nas Escrituras. Abrão, além de Sarai, viajava com várias pessoas que pertenciam ao seu clã, além de animais que dependiam dos seus cuidados. O problema da fome era tão grave que Abrão teve que buscar refúgio no Egito, como vimos em Gênesis 12, 10. Segundo subponto, a dificuldade de ir para o lugar certo. Havia fome na terra, então para onde ir? Qual direção tomar? Diante das dificuldades, sempre a melhor opção é orar. Parece estranho o fato de Deus tirar Abrão da sua terra e conduzi-lo a um lugar que havia escassez. No entanto, Abrão estava na direção certa, pois o Todo-Poderoso não erra. Ao que tudo indica, no Egito, terra de idolatria, de tantos deuses estranhos, havia fartura de pão. Sabemos que a terra de Canaã era um lugar frutífero, porém, ocasionalmente, por algumas razões, surgiu uma seca severa e com ela a fome. Tempos depois, a história repetiu-se quando os filhos de Jacó, neto de Abrão, tiveram que ir buscar socorro no Egito quando José governava. Gênesis 42, 1 e 2. Terceiro subponto, a dificuldade em falar a verdade. O texto diz que, quando o faraó viu Sarai, com seus 75 anos, mas com uma beleza singular, tomou-a para sua casa. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e servas e jumentas e camelos. Gênesis 12, 15 e 16. Sarai foi tomada por Faraó, mas Deus impediu que ele tivesse um relacionamento conjugal com ela. O Senhor feriu a Faraó e a sua casa com grande praga por causa de Sarai. Gênesis 12, 17. Então Faraó perguntou a Abrão: por que não me disseste que ela era tua mulher? Gênesis 12, 18. Abrão mentiu a respeito de Sarai, porque teve medo de que os egípcios o matassem quando soubessem que era sua esposa. Contudo, o Senhor, com sua graça, livrou e a sua esposa dessa situação tão difícil. Pastor Mário Souza. Qual é o título desse terceiro ponto? As lutas que Abrão enfrentou ao chegar a Canaã. Quais são os subtítulos? A dificuldade contra a fome, a dificuldade de ir para o lugar certo e a dificuldade de falar a verdade. Observaram bem, queridos? Não é porque você tem fé em Deus, foi chamado pela fé para exercer a fé, praticar a fé, que você está isenta das dificuldades da vida. Não, 1000 vezes não. Eclesiastes 9:2, disse Salomão: tudo sucede a todos, tanto ao justo quanto ao injusto, tanto ao crente quanto ao incrédulo, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Não é porque você é um crente em Deus que você está livre dos problemas da vida. Não, você vai ter que enfrentá-los, assim como qualquer um enfrenta. Qual é a diferença? É que Deus estará com você. A Bíblia diz que ele é socorro bem presente na angústia. Salmo 46, verso 1. Se ele é socorro presente na angústia, ele estará com você em meio à aflição. Ele te dará graça, ele te dará bênção. Está entendendo? Ele esteve com Ananias, Misael e Azarias na fornalha. Ele esteve com Daniel na cova. Essas histórias estão em Daniel capítulo 3 e capítulo 6, respectivamente. Basta ler. Veja que na fornalha o fogo não queimou os rapazes. Na cova, os leões não devoraram Daniel, porque nos dois casos Deus estava presente. Embora depois Abraão, tendo tanta fé, isso não foi impedimento, para que ele passasse por tantas lutas. Dentre elas, a fome. Está vendo, queridos? Que ele foi até obrigado a se deslocar.
Ele ficou sem direção certa. Mas não foi Deus que lhe prometeu? Porque ele agora chega no lugar que Deus prometeu, em vez de fartura, tinha escassez. Tudo isto é Deus testando a fé de Abraão, dos seus, e hoje ele testa a fé de cada um de nós. Muito me faz lembrar de Isaías, aliás, de Elias. Vocês se lembram de Elias? Leia capítulo 17 de 1 Reis. Né? Quando o próprio Elias disse a Acabe que durante 3 anos e 6 meses, né, não choveria sobre Israel, segundo a sua palavra. E quando a fome veio, chegou o momento que Deus mandou que Elias saísse de onde estava e se dirigisse a um certo lugar, que uma viúva lhe daria alimento durante aquele período. Olha o que aconteceu, irmãos. Quando ele chegou lá naquela cidade, na casa daquela viúva, não tinha comida nenhuma, irmãos. Tanto é que, quando ele pediu à mulher que fizesse para ele um bolo, ela disse, olha, não, o que eu tenho aqui só dá para mim e para meu filho. Nós vamos comer e depois morrer. Mas Deus não disse que era para ele ir para lá, que aquela viúva lhe sustentaria. Deus falou ou não falou? Ou Elias não entendeu? Entendeu mal? Não, Deus falou, Elias entendeu muito bem, a exemplo de Abrão, obedeceu e foi. Não é semelhante? Mas olha o que Elias ousadamente disse àquela mulher. Faz primeiro um bolo para mim. O que ela tinha, irmão, só dava para ela e para o filho. Mas ele diz, faz primeiro para mim. E assim diz o Senhor, a farinha da tua panela não vai se acabar, nem o azeite da tua botija vai secar. E o que é interessante, a mulher creu, irmãos. A mulher creu e obedeceu. Vocês estão vendo? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A mulher ouviu a palavra de Deus pela boca do profeta e creu. E fez. Imaginem o espanto dela. Que quanto mais ela tirava a farinha e azeite para fazer o bolo, mais surgia, mais aparecia, mais vinha. E a partir daí, irmãos, durante aquele período todo de fome, aqueles 3, ou seja, Elias, a viúva e o seu filho, foram alimentados. Nada lhes faltou. E Deus também proveu, supriu as necessidades de Abraão quando ele chega no Egito. Não é? Mas aconteceu um problema, que pela sua mulher ser muito bonita, e ele com medo de falecer ali, de ser assassinado, ele não disse que Sara era sua mulher. E Faraó imediatamente apaixonou-se por Sara, pois era uma mulher belíssima, que aliás quer dizer princesa, né? E a convocou para a sua casa. Ele queria tomá-la como mulher. Cultura da época, de então. Mas Deus impediu, inclusive feriu a casa de Faraó. E olha que Faraó abençoou muito Abraão por conta dela. E depois de tudo feito, né, dos esclarecimentos, tudo ficou resolvido e ainda disse Deus para Faraó, né, disse Deus lá, para que ele pedisse a Abraão para orar por eles, porque Abraão era profeta. Olha aí, que é a primeira vez que surge essa palavra, né? Profeta na Bíblia. Então Abraão enfrentou dificuldades, irmãos, com a fome, enfrentou dificuldades em falar a verdade. E não é diferente de nossos dias.
A verdade hoje está muito difícil de se dizer. Você fala a verdade, pode ser processado, intimado, preso, porque o sistema maligno está sufocando. Exemplos simples, né? Você falar de ideologia de gênero, casamento homoafetivo e tantas outras coisas mais, que se você não souber fazer as devidas colocações, você pode ser terrivelmente processado e até preso. E além de indenizações que têm que serem feitas, Vocês estão entendendo? As dificuldades em falar a verdade não são de hoje. Lá vem desde os tempos de Davi, dos tempos de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Isaías, Elias e tantos outros mais. Porque a mentira sempre quer prevalecer sobre a verdade. O diabo sempre quer ofuscar o brilho da glória e da graça de Deus. Mas não adianta. Ele e suas mentiras estão derrotadas. E a verdade, ela pode até sofrer muito, até quase que desmaiar, mas não vai morrer. Ela vai sempre se erguer, prevalecer e continuar libertando. Já dizia Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. A mentira oprime, a mentira prende, a mentira escraviza, a mentira condena. A verdade liberta, a verdade transforma, a verdade purifica, a verdade perdoa, a verdade absolve, a verdade salva eternamente. Porque a verdade é a palavra é Jesus. Jesus é o descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi. É o Salvador de todos os homens, é o Salvador de todo o mundo. Então fica aqui essa mensagem de fé. Mesmo você tendo fé, como Abraão teve, prepare-se para as dificuldades da vida, seja o que for, mas o Senhor vai te dar vitória. E Jesus já nos advertiu e nos disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende coragem. Eu venci o mundo. João 16:33. E Paulo disse, todo aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus, padecerá perseguições, tribulações. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E Jesus disse, em meio a isso tudo, ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, versículo 10. As dificuldades virão, os problemas surgirão, mas a fé nos dará a vitória. Quem tem a fé, vence o mundo, disse João. Porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. Pense nisto. Deus te abençoe. Vamos à conclusão. Conclusão dessa lição maravilhosa. Como vimos, Abrão foi um homem escolhido por Deus para uma missão importantíssima, abençoar em Cristo todas as famílias da terra. Diante da sua obediência e fé em cumprir sua missão, recebeu da parte de Deus promessas extraordinárias. Essas promessas se estenderiam aos seus descendentes, para que o plano divino de salvação para toda a humanidade viesse a se cumprir. Como homem de fé, Abrão também falhou, mas pela misericórdia divina foi restaurado e tornou-se um dos personagens mais destacados e importantes da história bíblica. Pastor Mário Souza. Por meio de Abraão, nos veio Jesus. Por meio de Jesus, nos veio a salvação. A promessa que Deus deu a Abraão, até hoje, ela repercute, abençoando cada família da terra. Abraão, mesmo sendo o pai da fé, era um homem comum, tendente a falhas, e estas aconteceram em suas vidas. Isso quer dizer que Deus conhece muito bem o ser humano,
como diz o Salmo de número 103, verso 14, ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Assim foi Abraão. E com ele, os demais patriarcas, profetas, reis, apóstolos, e assim obreiros de Deus e a igreja de hoje. Somos todos feituras das mãos de Deus. Efésios 2:10. Somos falhos, seres humanos mortais. Mas como Deus operou na vida de Abraão, que sabia se consertar quando errava, ele quer operar nas nossas vidas. Quando você errar, conserte-se. Pecou, confesse. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Agora, aquele que encobre a sua transgressão, infelizmente nunca prosperará. Provérbios 28:13. E o apóstolo João disse que, se pecarmos e confessarmos as nossas culpas, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a injustiça. 1 João 1, versículo 9. E no capítulo 2, versículos 1 e 2, dessa mesma primeira epístola de João, ele disse: Filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Mas, se pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, o qual se fez propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelo mundo inteiro. 1 João 2, 1 e 2. Isso quer dizer que ele está sempre atento e pronto a perdoar nossas falhas. E uma vez consertadas e uma vez restaurados, continuemos a exercer a obra de Deus. Assim foi com Abraão, assim foi com todos os santos do Antigo Testamento, e assim será com cada um de nós. Agora, o que você não pode é permanecer no erro e em pecado continuar. Lembra do que ele disse àquela mulher que pecou? Mulher, cadê os teus acusadores? Não te condenaram? Não, Senhor. Eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Vamos ser fiéis a Deus, irmãos. E assim como Deus foi com Abraão, o pai da fé, o nosso pai, ele quer ser contigo. Por meio de Abraão, você, eu, nós fomos abençoados, salvos, porque por meio dele veio Jesus. Por meio de Jesus veio a nossa salvação. Que Abraão nos sirva de exemplo sempre. E nas próximas lições continuaremos a estudar a vida do nosso pai espiritual, do velho patriarca Abraão, chamado por Deus para ser uma bênção para todas as nações. Lembre-se, não falte à escola dominical. Meu Deus e meu Pai, eu te rendo graças por aqui estar ministrando esta primeira lição desse trimestre, e que esta e as demais nos tragam muito, muito aprendizado, e que mais e mais nos aproxime de Ti, e que possamos, ó Deus, levar à frente o legado que o Teu servo e nosso pai Abraão nos deixou. Sê conosco. Estenda as Tuas mãos para dar saúde aos que estão doentes e solução para aqueles que estão em problemas. Estas coisas eu te imploro em nome do Teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a graça inefável de Jesus Cristo, nosso Deus Filho, e a doce consolação do Paracleto, Deus Espírito Santo, venham repousar sobre todo o povo de Deus, que está em toda a terra espalhado e que amam e aguardam a sua vinda, hoje e sempre. Amém. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele deu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão.
páginas da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já